Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma TV Ágape, a TV da sua família. Convido você a ficar com a gente até o final. Hoje o programa tá uma bênção. Teremos um bate-papo aqui com a pastora Ana Cris, o devocional com a Adrila, um testemunho, louvor, palavra, enfim. Fica com a gente, já aumenta o som aí, dá o like, compartilha. Já começou a TV Ágape. Primeiro sucesso. Depois dessa linda canção, nesse mês agora estamos batendo um papo com os pastores da igreja. Estamos conhecendo um pouquinho da vida deles, do testemunho, e hoje eu receberei a pastora Ana Cris. Vamos conhecer como foi o testemunho dela de conversão? Se liga aí conosco. Meus irmãos, estamos aqui no nosso podcast Ágape, nesse bate-papo tão gostoso, e hoje eu tenho a honra, tenho o privilégio de receber a pastora Ana Cris, essa bênção, ao lado do seu esposo, o pastor Alaís, são pastores da Igreja Batista Ágape do bairro Jardim Vitória, e nós iremos conhecer um pouquinho mais da vida da pastora Ana, como foi o encontro dela com Jesus, o primeiro encontro que ela teve com o Evangelho. Pastora Ana, aperta minha mão aqui. Primeiramente, prazer enorme ter a senhora. Dá um alô para o pessoal, sabe que a senhora é muito querida aqui entre nós, então dá uma saudação aí para o pessoal para a gente começar. Quero saudar a todos, com a paz do Senhor Jesus, agradecer o convite e me sinto muito lisonjeada de contar um pouquinho da parte da minha história e da minha carreira com Cristo Jesus. Como a maioria das pessoas sabem, eu sou nascida e criada na cidade de Uberlândia e conheci o Evangelho no ano de 2005.
Isso aí. Irmãos, já vamos falar com a pastora Ana. Esse quadro aqui, mês de março é aniversário da Batista Ágape e nós estamos conhecendo um pouco mais a história dos pastores. Às vezes vocês conhecem eles só no púlpito e a gente não sabe a história deles, como foi o encontro com o Evangelho. Pastora Ana, então vamos lá, conta pra gente como foi a história da senhora, como a senhora disse, a cidade que a senhora nasceu, como foi a educação religiosa da senhora, as dificuldades e como foi o momento que você teve o seu primeiro encontro com Cristo. Pode ficar bem à vontade, a gente está aqui para ouvir o testemunho da senhora. Amém. É uma grande alegria, né, poder falar do nosso histórico em Cristo, histórico como pessoa. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, uma família que infelizmente não teve nenhuma estrutura Sim. familiar. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa. Só que a religião da minha mãe era uma religião muito diferente da que eu buscava para a minha vida. E a minha mãe sempre orava por todos os filhos, porque nós viemos de uma orfandade e a minha mãe ficou sendo o pai e a mãe. A senhora Então, tem quantas irmãs? Quantos irmãos, desculpa? Nós somos um total de 6 filhos, um já voltou para a glória. E o seu pai faleceu com quantos anos? Quantos anos que você tinha, no caso? Eu tinha 2 anos, meu pai faleceu com 33 anos. Novo. E minha mãe ficou viúva com 26 anos e assumiu, né, a paternidade e a maternidade de 6 crianças. Então nós viemos dessa dificuldade, estrutura alguma de familiar, muita dificuldade financeira, porém muito unidos, muito apegados à minha mãe. E a minha mãe demorou um pouco mais do que eu para conhecer o Evangelho, mas conheceu antes de nós e ela orava pelos filhos. O maior presente para ela dizia para Deus, que era os filhos se converterem. Sim. Então nós demoramos mais do que minha mãe, porque eu me lembro que eu já era mãe, já tinha experimentado muitas atrocidades na terra, muitas injustiças, muitas decepções, frustrações, mas a minha mãe sempre pregava a palavra para nós. E um dia da pregação dela, conversando com ela, depois de tomar um café, ela disse para mim, não cansa não do sofrimento? Eu convido vocês para ir para a igreja e vocês não aceitam o convite, muitas vezes a gente até zomba, né, do convite. Você lembra da denominação que a sua mãe foi? Lembro da Quadrangular. Quadrangular. Em qual cidade? Em Uberlândia. Uberlândia, sim. E aí ela falou isso, quando ela falou se eu não cansava, naquele momento eu refleti. Falei, nossa, eu estou bem cansada mesmo, de viver tantas injustiças, tantas decepções. E ela me convidou para ir no culto à noite. Então eu fui com ela, e aí naquele culto, uma palavra abençoada, um louvor, eu confesso que fiquei muito comovida, só que alcançou só a emoção. Naquele dia eu não consegui tomar uma decisão. Então voltei para casa, voltei assim impactada com o que vi, tive algumas respostas naquele culto, mas ainda protelei a decisão há algum tempo. E depois ela mudou de denominação e me convidou de novo. Aí eu fui algumas vezes, mas ainda não tinha tomado a decisão. Até que a Lara começou com a enfermidade por volta de 10 anos, de 8 a 9 anos, e aí eu senti que eu precisava de alguém que fosse maior do que a ciência. Sim. Nesse momento, nessa época, você morava só com a Lara? Era a Lara, a Lídia, né? E eu morava no fundo da casa da minha mãe. Quando veio a doença da Lara, que veio esse movimento de dar um pouco de atenção para minha mãe e de querer ir. Aí ela não me convidou, eu convidei ela. Sim. Porque às vezes nos caos, né, no sofrimento é que Deus manifesta. É verdade. Não tem outra chamada mais linda do que essa, né? E aí eu chamei ela para ir no culto. Nesse dia do culto, Deus deu um recado especificamente para mim. Meu Deus. Nós estávamos numa igreja do tamanho da nossa, né, na sede, e Deus fez que a profeta descesse e falasse comigo uma particularidade que era só minha e dele. Aí nesse dia eu disse para ela, mãe, eu resolvi aceitar Jesus. Esse dia você considera como o seu primeiro encontro particular com o sagrado? Sim. Ali foi a chave. Foi a chave, foi aonde eu entendi
que agora não era minha mãe, agora era uma decisão minha, agora era uma particularidade minha. E uma pergunta, pastora Ana, qual foi a maior dificuldade que você teve de se render aos pés de Cristo? Algum amor ao mundo, alguma situação? O que você entende que foi uma dificuldade para você se render de cara? Pastor, incrível, talvez quem esteja nos ouvindo nunca parou para pensar nisso, mas a maior dificuldade foi confiar em Deus. Essa foi a minha maior dificuldade, no sentido de que com 2 anos eu me tornei órfã. E Sim. Nesse tempo, a minha mãe teve uma coleção de padrastos. Sim. Então, ela tentava. E nessa coleção, eu não consegui ter afinidade com nenhum dos parceiros dela. Quando ela decidiu ter um segundo parceiro, esse segundo parceiro era um pedófilo. Meu Deus. Então, para mim, confiar nele, chamar ele de pai, paizinho, eu achava estranho. E eu achava que isso ia acontecer quando eu aceitasse. Por rejeitar a paternidade e rejeitar a paternidade de Deus, eu fiquei protelando. Era a figura de pai que foi o meu maior distanciamento de Deus. Que eu pensava, quem levou meu pai? Deus. Entendi. Como que outras pessoas entram na minha casa, mesmo por meio da minha mãe, que deveria tratar bem, tratava mal. E aí eu fui me distanciando mais e mais. Mas tinha a ver com o meu trauma, né? Não tinha a ver com Deus. E esse trauma, pastor, essa situação durou quanto tempo, mais ou menos, com esse pedófilo aí? Seu sofrimento? O meu sofrimento começou com 5 anos, onde eu fiz uma denúncia para minha mãe, porque o caso nem era comigo. Eu tinha percebido e visto algo que eu não concordava e aquilo me assustou. Quando eu fiz a denúncia, minha mãe me chamou de mentirosa. Me deu um tapa no meu rosto, eu era uma criança. Então, naquela hora eu entendi que não era legal falar o que sentia. Então, eu me fechei. E essa história, ela perdurou durante 7 anos. Muito tempo, pastor. Ele, de parceiro da minha mãe, ele ficou 10 anos com a minha mãe. E nesses 10 anos, 7 anos, eu fui vítima dele. De pedofilia no sentido que o que eu vi, eu denunciei. Então, ele partiu para cima com mais ira do que com desejo. Então, ele veio com violência verbal, violência física, violência sexual. Então, ele fez nas 3 esferas tudo que ele podia fazer de atrocidade. E como que foi o ponto final nessa situação? O ponto final foi a mão de Deus, que usou uma violência que ele praticou contra o meu irmão, que era e é até hoje um que tem mais afinidade com a minha mãe, e ela ficou muito chocada dele ter agredido ele, né, fisicamente, e naquele dia, por causa dessa agressão, ela rompeu com ele. E automaticamente você acabou de ser vítima dele. Sim, aí eu estava com 12 anos, foi a primeira noite que eu consegui dormir em paz. E esse processo de cura, pastora, espiritualmente falando, dessa situação? Pastor, eu protelei essa cura, eu fiquei na mão do diabo. Hoje eu tenho essa convicção que quanto mais ira, mais ódio, mais repulsa que eu tinha da minha mãe, mais era o caminho que Satanás usava para me aprisionar, para me roubar os sonhos, matar, né, tudo aquilo que tinha sobrado. E eu tive muitas dificuldades com a minha mãe, tive muitas mesmo. Então o plano do diabo era o quê? Eu queimo a figura de pai e agora eu afasto a figura de mãe. Então, de fato, eu me tornei órfã. E quando nós nos tornamos órfãos e sozinhos no mundo, a gente é um alvo muito fácil, né? Sim. Então, eu me tornei esse alvo e protelei isso até os 25 anos. E quando que você entende que foi a cura, onde você se viu ali espiritualmente falando, liberta pelo Senhor? Você lembra que foi um dia especial ou foi um processo mesmo de longos anos? Foi, levou alguns anos. A comunidade que eu fui servir a Cristo, depois de convertida, é o Sal da Terra, da cidade de Uberlândia. E essa pastora, ela foi uma mãe espiritual, aonde ela me gerou mesmo sobre toda a cura emocional e conhecimento que ela tinha. Eu percebi que eu tinha um trauma muito grande com a minha mãe, foi quando ela disse: olha, Ana, você batizou, você aceitou Jesus, você se interessou pelo ministério infantil, você tem uma carreira com Cristo,
só que com Cristo não se deixa nada para trás. É verdade. Então nós vamos reunir com a sua mãe e a gente vai ter uma conversa franca, que vai ser difícil, mas vai ser libertadora para você. Então nós fizemos uma campanha, ela foi preparando todo o campo, eu não sabia, mas ela já tinha procurado a minha mãe, então nós sentamos e eu retratei com a minha mãe, fiz um monte de descobertas, porque a gente acha que só a dor da gente que significa, que a história só tem um lado. Você ouviu também um lado dela. Aí eu ouvi as causas dela, as dificuldades. Naquele dia foi o princípio da cura, pastor. Mas a cura mesmo foi o dia que eu estava com a minha mãe na casa dela, já havia passado muitos anos, a gente estava bem, já tinha se retratado, até que veio a notícia no Fantástico que o meu agressor tinha sido pego em flagrante, que um pai, né, fez uma emboscada para ele, que ele era pedófilo e acabou molestando uma criança que era vizinha dele. Até então a gente nem tinha notícias dele mais, não sabia nada. E aí saiu no Fantástico que um idoso pedófilo tinha sido preso. Eu não tinha visto a reportagem, só que no dia da morte dele, eu vi no Fantástico que ele tinha sido degolado na cidade de Uberlândia, e aí eu estava junto com a minha mãe, e quando nós vimos o nome, aí a minha mãe veio para a sala, eu vim com ela, aí ela me abraçou e falou assim: filha, me perdoa. Você acha que até aquele momento ela não acreditava que aquilo acontecia? Parece que nós começamos um processo, mas ainda não havíamos fechado. Nesse momento, pastor, parece que é simples, mas não é. Aonde foi o tapa no rosto, ela me deu um beijo. Opa. E naquele dia eu percebi que o Espírito Santo tinha selado o perdão mútuo. Que bacana. Aí nesse dia eu percebi que até no outro dia eu acordei já assim, outra pessoa, outro ânimo, outra emoção. Uau. Foi bem significativo. E ela ainda disse para mim uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou: filha, me perdoa porque você foi vítima dele. E agora eu acho que você vai ter que ir lá, né? Depor, porque eles estavam mostrando para ver quantas vítimas. Aí eu falei com ela: mãe, eu não sou vítima, eu fui. Verdade. Hoje eu sou testemunho de Deus, de que toda a história ela é transformada por meio de Cristo Jesus. Pastora, que coisa linda aquilo que Cristo faz. Infelizmente o tempo já voa, mas para nós já irmos para o fim. E o seu chamado pastoral? Como que Deus trabalha, né? Pega uma história de sofrimento e hoje você, pastora, psicóloga, uma bênção. E como que foi esse chamado? Você lembra como que Deus confirmou esse chamado na sua vida? Eu lembro, pastor, que quando eu fui para Cristo, eu queria lavar a igreja, era o que eu sabia fazer. Mas o pastor falou: não, vamos orar que há de aparecer o seu chamado. E aí um dia ele fez uma viagem e precisou de um pregador. Falei: pastor, eu acho que eu tenho uma palavra. Aí ele me deu a oportunidade. Só que ele não viajou, ele voltou para o culto, eu não sabia. E ele ficou na última cadeira. Quando eu terminei o sermão, ele falou: nós encontramos o seu chamado. E de lá para cá, para esses anos todos, nunca parei de ministrar. E para concluirmos aqui, e o pastorzão Alair, como é que ele chegou nessa história? Então, o pastor Alair mudou, né, da cidade de Buritizeiro para Uberlândia, e ele foi ministrar na nossa igreja. Sim. E eu era o braço direito dos pastores, eu recebi, e aí nesse dia eu recebi uma profecia. Eu recebi uma profecia de uma das irmãs do culto, dizendo que ele era o meu marido. E aí? Aí na hora, pastor, eu disse que a menina estava até na carne, que isso. Eu estava num processo, sabe quando procura tudo, menos um casamento? Mas Deus que cuida de tudo, né? Em 2 anos eu já era casada com o pastor Alair. Meu Deus, pastor Alair é uma benção. Ele é. Pastor, então para nós encerrarmos aqui, que testemunho edificante, qual o conselho que você dá para os nossos ouvintes? Quem sabe tem alguém nos ouvindo que está vivendo ou viveu uma situação assim semelhante. O que você tem a dizer para eles, para nós encerrarmos esse bate-papo aqui? Eu tenho a dizer a todos que me ouvem que o primeiro nascimento, ele não traz nenhuma novidade.
Essa é o meu caos, o meu sofrimento, a minha dor. Talvez de outras pessoas sejam diferentes, mas também têm a mesma intensidade de sofrimento. O que eu digo é a manifestação da glória para o segundo nascimento. Então, se você tem desejo de aceitar Jesus, de colocar sua vida em ordem, de colocar um final em todo o sofrimento, só existe um caminho, pastor. Jesus. Cristo. Pastora Ana, e se caso tiver alguém nos ouvindo que esteja vivendo a mesma situação que a senhora viveu? Hoje a senhora é mais velha, mais madura, uma psicóloga, uma pastora, o que a senhora aconselha? Sabe que pode ter alguém que nos ouvindo passando as mesmas coisas que você viveu com o seu padrasto. O que você aconselha? Eu aconselho não sofrer sozinho, procurar uma pessoa de segurança, uma pessoa que esteja pronto não para julgar ou para aconselhar, mas só para acolher, uma pessoa que Deus esteja preparando para te dar esse socorro, não ter vergonha da sua história, não ter medo de confessar, não ter medo de procurar por uma pessoa que possa te instruir. Essa pastora, ela me gerou, a verdade foi essa. Então, a confiança na liderança, a confiança nos pastores, nas pastoras, se não tem esse lugar, procure uma psicóloga, uma terapia, para que não seja tão fadado o seu futuro por um passado que não tem um significado tão claro ou objetivo na sua história. Não fique sozinho, procure alguém de confiança. Meus irmãos, que pena, o tempo já foi. Pastora Ana dispensa qualquer comentário, é uma bênção, a gente tem um carinho com ela enorme, com o pastor Alaí. E hoje nós conhecemos a fundo um pouco mais da história da pastora Ana. E, pastora Ana, obrigado. Leva um abraço para o pastor Alaí, para os irmãos da Igreja Batista Ágape do bairro Jardim Vitória. Qual que é o endereço? É Rua Pedro Marra, 1460. Cultos terças, quintas e domingo. Terça, quinta, 19h30, domingo às 19h. O trabalho lá está uma benção, meus irmãos. Adquirir um lote. Graças a Deus. Daqui uns dias já vem uma construção para nós. O projeto está pronto. Amém. Parabéns pelo trabalho. Amém, tá? pastor. Obrigada. Assim a gente encerra. Fica conosco aí. Tem muita coisa boa para Deus fazer aqui no programa. Valeu, pessoal. Já compartilhou? Já deu like? Como é bom ouvir o testemunho de conversão. Às vezes a gente conhece os pastores só no púlpito e a gente se esquece, às vezes, que tem uma história por trás. Testemunho lindo da pastora Ana. Dica de um profissional agora, vamos ouvir? Olá, meu nome é Débora, sou advogada e gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas de direito do trabalho. Normalmente nós vemos nas redes sociais algumas publicações com vagas de emprego e lá consta a seguinte informação: exige-se experiência mínima de 1 ano. Em alguns outros casos, até mesmo experiência mínima de 2 anos. Ocorre que exigir experiência superior a 6 meses é ilegal. É previsto na legislação apenas a exigência de experiência de 6 meses. Até aí tudo bem. Então passamos agora para a relação de trabalho. A carga horária padrão normalmente é de 8 horas diárias, podendo se exceder 2 horas extras por dia. Em alguns casos acontece que o patrão pede aquele favorzinho: olha, não bate o ponto, faz essa hora extra que depois a gente acerta. Funcionário, quando você não registra o ponto do início da sua hora extra e do fim da sua hora extra, você perde alguns direitos, porque como você irá comprovar que você realizou mais horas excedentes? E é importante destacar que essas horas extras, elas devem ser pagas ou compensadas. Quando as horas extras são lançadas num banco de horas, o empregador, a empresa no caso, ela tem até 6 meses para realizar essa compensação. Ou ela realiza a compensação ou ela fará o pagamento. Há algumas exceções, que é quando a pessoa trabalha 12 por 36. Então, há uma flexibilidade de horário. É importante também destacar que não se pode trabalhar por 7 dias ininterruptos, ou seja, trabalhou-se 6 dias, é necessário folgar 1 dia. Não necessariamente esse dia deve ser aos fins de semana. É importante ainda apontar algumas formas de rescisão do contrato de trabalho. A rescisão do contrato de trabalho, que é o fim da relação de trabalho, ela pode acontecer de algumas formas. As mais comuns são: rescisão é a dispensa, sem justa causa, que é quando parte do empregador a vontade por rescindir o contrato de trabalho. Ele não necessariamente tem um motivo para isso e ele não precisa expressar esse motivo.
Há também a rescisão, a dispensa por justa causa, que é quando o empregado ele comete uma falta grave, como, por exemplo, embriaguez habitual no trabalho, agressão dentro do ambiente de trabalho. Todas essas causas são consideradas faltas graves e pode sim incidir na dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa ela é muito prejudicial para o empregado. Em questão de rescisão, você perde o direito ao aviso prévio, fundo de garantia, você não tem direito também ao seguro-desemprego. Há ainda o pedido de demissão, quando parte do empregado deseja de rescindir o contrato de trabalho, também sem nenhum motivo grave. Ele simplesmente não quer continuar a relação de trabalho. É importante ainda destacar que há um tipo de dispensa que é pouco mencionado, a gente ouve pouco falar, que é quando o funcionário demite o patrão. Sim, existe essa possibilidade. É a mesma coisa da justa causa, a diferença é que é o funcionário que aplica a justa causa no seu empregador. Seria a justa causa patronal. Sim, há hipóteses em que o funcionário ele pode pedir rescisão indireta do seu contrato de trabalho por culpa do seu empregador. É quando o empregador comete assédio moral, coloca um funcionário em determinada função em que exige esforço superior à sua capacidade física, mental e emocional, fora as outras descritas no CLT. É necessário também informar que todas essas dicas que eu estou passando para vocês, elas são de forma geral. Para você conhecer melhor sobre o seu caso específico, se restou alguma dúvida, é necessário que você consulte um advogado. Muito obrigada, até mais. Te falei que o programa hoje está uma bênção. Já aproveita, dá o like aí, compartilha, para nós alcançarmos mais vidas. E agora o quadro que eu gosto muito também é o testemunho. O testemunho edifica a nossa fé. Minha amiga Paulinha, quem está com você hoje, Paulinha? Boa noite a todos, boa noite, pastor Wallace. Hoje nós vamos ouvir um testemunho do Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e a toda a equipe, da TV Agro, que tem abençoado tantas famílias e pessoas que têm assistido, O meu testemunho, ele começa desde o meu nascimento mesmo. Nascido num lar evangélico, criado, desde que me recordo. Eu sempre estou ali na igreja, desde criança mesmo. Minha mãe, eu tenho lembranças dela assim, muito fervorosa com o Senhor. Não tenho lembranças na minha face da infância de ver ela regredir na fé. Minha mãe sempre foi guerreira e sempre me ensinou o caminho da palavra, o caminho de andar ali no Senhor. E a gente morava ali no bairro Morada Nova e a gente era da igreja metodista. E a igreja metodista abriu uma igreja bem petitinha para estar iniciando ali no bairro Morada Nova, E minha mãe foi para lá para ajudar. Eu lembro de ver minha mãe limpando, tudo, ajudando a igreja e levando sempre eu. Lembro de ver minha mãe sempre, depois dos afazeres, ela dobrando seu joelho ali no altar para orar, buscar o Senhor e me colocava junto. E tivemos que mudar do bairro Morada Nova. Naquela época a gente passava muita dificuldade, mas o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa casa. E quando a gente começou no bairro Santo Antônio, que a gente mudou para lá, eu lembro da Igreja Batista Ágape começar lá, na Avenida Marciano Pires, E quando eu vi a igreja próxima à minha casa, ali já estava entrando na adolescência já, e desde então ali eu falei assim, já só queria me divertir. Eu já não dava mais o devido valor que o Senhor merecia. Eu já não dava, eu só queria me divertir, aproveitar a minha vida, e eu sempre só queria me divertir. E ali, começando na Batista Ágape, eu só vou ali, que eu tinha muita facilidade de fazer amizades. Naquela época só buscava diversão, eu comecei a fazer muitas amizades, E comecei a ficar como filho pródigo, Na casa do pai, só com o coração no mundo. E ali eu só queria saber de festa, balada, festa, e eu ia uma atrás da outra. Mas nunca deixei de ir na igreja. Mas eu ia só para me divertir, nos acampamentos, esse era meu foco. E eu lembro que quando teve um acampamento de jovens, que
a Igreja Batista Ágape fez, que eu fui. E nesse acampamento, pela primeira vez na minha vida, eu orei ao Senhor e falei: Pai, faça algo diferente na minha vida. Faça algo diferente aqui, Deus. Foi a primeira vez que eu orei ao Senhor pedindo isso. E Ele realmente fez. Eu lembro que uma das jovens aqui da igreja, a Stephanie, ela recebeu algo do Senhor no meio de todos ali. E eu lembro que quando o Senhor foi falando com ela, eu senti uma paz tão grande entrar dentro de mim. Algo tão forte do Senhor. Naquele momento eu só sabia chorar. Eu não entendia porquê, mas eu só chorava e eu sentia aquela paz gigante dentro de mim. E eu lembro de chegar em casa depois daquele acampamento e eu falei assim comigo: esse é o caminho que eu quero seguir. Naquele momento foi minha conversão. 18 anos depois, onde eu decidi eu realmente a seguir o caminho do Senhor. E desde então, eu sou loucamente apaixonado por Jesus. E essa é a minha história da minha conversão. Amém. Que história linda, hein, Vinícius? Vocês viram, gente, que Deus pode transformar vidas, né? O Vinícius estava no mundo e ele foi e encontrou Jesus, ele encontrou o verdadeiro significado da vida dele. É esse o Deus que nós servimos, um Deus que muda, um Deus que transforma as nossas vidas. E vou voltar a palavra para o pastor Wallace para ele poder continuar o programa. Fica com a palavra aí, pastor. Confira a agenda da igreja. Venha conhecer e fazer parte da igreja da tua família. Vamos agora conferir a agenda da igreja. Você vai ver aqui no telão, vai acompanhar agora todos os cultos que nós temos aqui, ó. Segunda-feira, tá aí o culto de oração. De joelhos nós somos fortalecidos. Toda segunda-feira, 19h30, eu estou aqui, eu amo esse culto, estou aqui orando. Toda terça e quinta nós temos também culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito bem preparada, vai levar o evangelho até você, até a sua casa. Quando você quiser um culto, só nos procurar. Quarta-feira aqui, ó, 19h30, culto da vitória. Deus tem sempre uma palavra para você. E esse culto, nós temos um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. E Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira é o culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento. Eu mesmo compartilho aqui toda sexta-feira um capítulo da Bíblia, um personagem. É um estudo bíblico. Você que gosta da palavra, você que gosta de estudar, de aprender, esse culto é ideal aqui para você. No sábado, 2 cultos. O primeiro, às 17 horas, o culto dos adolescentes, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho que deve andar. E ainda no sábado, 19h30, o culto dos jovens, culto da mocidade. A mocidade se reúne aqui para louvar o Senhor, para compartilhar uma palavra. Venha participar conosco. Domingo, escola bíblica dominical, aí às 9 horas, esse culto aqui também é a base da igreja. Aqui é onde você recebe um conhecimento bíblico. E domingo nós encerramos às 19 horas com o culto da família, onde nós fazemos um culto de celebração ao Senhor, nós apresentamos a nossa semana e temos aqui também o projeto social Ágape. Esse projeto aqui tem ajudado muitas famílias carentes, levam alimento, levam roupas, enfim. Eu quero louvar a Deus por esse projeto aí. Meus irmãos, aqui está a agenda da igreja. A igreja também tem um site, www.ibagape.com. Nós temos também 2 programas de rádio aqui na cidade. Às 11 horas a Rádio Liberdade FM e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Ok? Está aí a agenda da igreja. Eu espero você. Agora que você acompanhou a agenda, estamos te esperando. Estarei na porta ali para apertar sua mão, te receber com muito amor e com muita alegria. Meus irmãos, nós estamos com um quadro novo de devocional. Muitas pessoas nos procuram para saber qual livro da Bíblia começar, como que faz um devocional. Pensando nisso, estamos com um quadro aí da Adrila. Minha amiga Adrila, qual que é a dica de hoje do devocional? Oi, irmãos, paz do Senhor, aqui é a Adrila e mais uma vez eu estou aqui para tentar te ajudar com o seu devocional.
Na semana passada a gente falou algumas diquinhas, né? Eu te dei alguns pontos de partida para você começar a ter o hábito de devocional. Inclusive sugeri o livro de João para o início dos seus estudos e que é o livro, inclusive, que nós vamos fazer o devocional nesses próximos episódios. Hoje a dica que eu quero dar é bem simples, bem rápida e nada mais é do que artigos de papelaria. Nós temos a mania de fazer o devocional e ele se perder naquele dia. Todas as vezes que eu faço o meu devocional, tem um tempo já que eu peguei esse hábito e foi muito bom para mim. Eu passei a escrever aquilo que Deus me revela e colocar em lugares que eu tenho visibilidade no meu cotidiano. E acaba que eu rumino aquele devocional por mais dias e não só naquele dia que eu fiz. Então eu coloco ali na cabeceira da minha cama, no meu espelho, na minha mesinha de estudo, no meu escritório. E aí eu consigo ruminar e aquela passagem, aquele versículo, aquela palavra queima no meu coração por mais algum tempo. Se você não tem o hábito de usar esse tipo de material, não tem problema. Você pode simplesmente pegar um caderninho, como esse aqui que eu tenho, e escrever, anotar, registrar aquilo que Deus está te falando no seu dia a dia. Esse caderno meu aqui é cheio de revelações, cheio de pérolas, de como Deus falou comigo, de como Ele me deu algum devocional. E às vezes que eu estou passando por um dia mal, eu pego esse caderno, vou folhear ele, e aquilo me alimenta muito, me edifica muito. Então, faça o teste na sua casa, você vai ver como que o devocional ele pode ruminar por mais tempo no seu coração, quando você coloca ele em mais visibilidade no seu dia a dia. E agora, pra gente, continuar fazendo os devocionais de João, espero que você tenha lido em casa. Hoje eu quero falar do primeiro milagre de Jesus. É um episódio muito conhecido, eu amo falar sobre cenários bíblicos muito conhecidos, porque eu sempre acredito que Deus fala também no óbvio. E é a passagem que Jesus ele transforma a água em vinho, que ele está participando de um casamento, o vinho acaba e ele faz ali aquela transformação. Vamos ler em João 2, no versículo 1, que fala assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Aí pula lá para o versículo 7, para a gente não perder muito tempo, que fala assim: Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados então seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo e disse: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Lá no finalzinho, no versículo 12, fala assim: depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então é uma passagem bastante conhecida e eu gostaria de extrair algumas pérolas com vocês. Essa passagem tem várias pérolas, mas hoje nós vamos falar de algumas específicas. A primeira delas é que Jesus ele estava num casamento e culturalmente falando, os noivos, os anfitriões das festas, eles deveriam servir vinho, era uma cultura da época. E quando o vinho acabou, isso é uma conjectura minha, eu acredito que isso ali deve ter causado um certo constrangimento para aqueles noivos. Então, quando fala que o vinho acabou, eu imagino que não só o vinho, mas também a alegria, o prazer de estar naquela festa. Acredito que eles ficaram envergonhados de não conseguir prestar o devido vinho, o devido quitutes para os convidados, como até o final. E aí, a primeira aplicação que eu quero trazer para vocês hoje, para vocês verem como a Bíblia, ela é simples, durante a festa, o vinho acabou. Às vezes acontece isso com a gente. Nós estamos passando por um período que é para ter festa, que é para ter alegria, e acontece algum problema, a alegria acaba, chega alguma enfermidade, alguma coisa nesse sentido. E a primeira coisa que eu gostaria de falar não quer dizer que Jesus não está com você. Jesus estava na festa quando o problema acabou. Então, o seu problema não quer dizer ausência de Jesus, Guarde isso no seu coração. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre o posicionamento de Maria. Nós conseguimos perceber que Jesus queria fazer aquele milagre, Ele se levantou para fazer o milagre, mas existia a hora certa.
E a gente não vê Maria murmurando, reclamando, brigando com Jesus. Ela simplesmente responde: façam tudo o que ele mandar. Então o que me ensina? O que esse posicionamento de Maria me ensina? Eu tenho feito o que no tempo de espera? Existe um momento certo para que os milagres eles se cumpram na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Mas o que eu tenho feito no tempo de espera? Eu tenho feito o que Deus me manda, assim como Maria fez? Eu tenho orado, eu tenho posicionado, eu tenho intercedido, eu tenho me consagrado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho gastado tempo de qualidade com Deus? Se pergunte aí na sua casa se você tem tido o tempo de espera que Deus espera de você. E em terceiro, só para fechar mesmo, no finalzinho fala assim: depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Mais uma vez eu vou pautar no quanto Jesus é uma pessoa de relacionamento. Ele fez um milagre, mas depois que ele fez o milagre, ele passou um tempo com a sua família, com seus discípulos e com seus amigos. Então, a gente consegue ver mais uma vez o quanto Jesus gosta de se relacionar, né? E o devocional é uma excelente maneira de você fazer isso com ele. Então, respondendo aquela perguntinha que nós fizemos lá no episódio anterior, o que nós conhecemos de Deus hoje? Nós aprendemos que ele é um Deus que está nos nossos problemas, né? Não quer dizer que a gente está passando por um problema que quer dizer a ausência de Jesus, muito pelo contrário, ele está conosco. Ele é um Deus que entrega milagres na hora certa, né? Existe um momento para todas as coisas, mas ele também é um Deus que espera de nós um certo posicionamento no tempo de espera, né? E por fim, ele é um Deus que gosta de se relacionar, né? Você tem gastado o seu tempo de Cafarnaum com Jesus? Você tem gastado o seu tempo de Cafarnaum com seus amigos, com suas famílias, que são aquelas pessoas que realmente importam? Tem tido esse tempo de qualidade? Pega o seu post-it, pega o seu bloquinho de anotação e escreve aí o que Jesus falou com você nesse devocional e medite e rumine nisso nesses próximos dias dessa semana, né? E acompanhe conosco os próximos episódios. Não deixe de estudar o livro de João, faça os seus devocionais, mas acompanhe também a gente aqui na TV Ágape. Espero que tenha sido edificante para vocês, que tenha descomplicado um pouquinho o seu devocional, te ajudado, talvez te clareado a tirar ele, né, da tese e colocar ele em prática. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Estamos situados aqui na Avenida Faria Pereira, número 3020. Confira agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui. Vamos conferir alguns cultos. Eu ouço o som atuando, eu ouço o som de avivamento. O inverno já passou, a primavera já chegou, o choro já durou, nossas dívidas pagou, nossa lágrima enxugou, os nossos olhos estão em ti. Se eu for maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Enquanto mais... Espero que você esteja gostando. O programa está muito bom, está muito edificante. Aproveita, já deu like, já compartilhou. Quanto mais você fizer isso, mais o YouTube entende que o assunto é relevante e nos ajuda a divulgar. Meus irmãos, vamos ouvir a última canção e logo após eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Oh Senhor, oh Deus, mesmo que eu não esteja entendendo, mas eu vou continuar obedecendo, Senhor, porque eu sei que o Senhor está agindo, meu Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então
ter chegado aqui. Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível faz acontecer. Acreditar, eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje é o encerramento da série de mensagens que eu estou pregando aqui sobre os 4 níveis de fé. Fica com a gente aí, a conclusão é bem rápida. Eu quero ler com você para servir de base. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 9, onde Jesus vai dizer para um centurião, e ouvindo isto, maravilhou-se Jesus, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: eu digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. Olha a conclusão que Jesus diz. Nós estamos numa série de mensagens sobre fé, os 4 níveis de fé, as 4 medidas de fé que Jesus disse. Primeiramente, o que é fé? Só dar uma resumida aqui. A fé, como diz Hebreus capítulo 11, é a convicção daquilo que a gente espera e a certeza daquilo que a gente não está vendo. Então, fé é confiança. A palavra fé também no latim é fidele, que significa fidelidade, ou seja, vem a luta que vier, mas eu continuo fiel. Isso aqui é tão importante que em Hebreus capítulo 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a mesma carta de Hebreus 10, 38 vai dizer que o justo vive pela fé. Mas o que está nos levando a esse estudo é que em Mateus capítulo 17, 20, Jesus vai comparar a nossa fé como um grão de mostarda. Repare que não é do tamanho, é como, porque o grão de mostarda é muito pequenininho, mas uma vez plantada, ele cresce. Então Jesus está nos ensinando, não é que a fé tem que ser pequenininha a vida toda. Ela pode até começar pequena, mas depois ela vai crescer, aumentar. E nessa série de mensagens, nós já falamos fé nenhuma, depois pouca fé, a última mensagem, grande é a tua fé, e agora nós iremos falar sobre uma fé sem limites, uma fé sem igual. Olha o que Jesus está falando para esse homem. Nem mesmo em Israel, eu achei uma fé igual a essa. Poxa, para Jesus falar isso, irmãos, todos nós elogiamos a Jesus, mas aqui Jesus vai elogiar um homem. E o elogio de Jesus foi tão grande que ele diz assim, nem mesmo em Israel.
por que isso aqui é interessante? Esse termo Israel é usado só no Velho Testamento, quando o povo de Israel antes de ir para o cativeiro. Depois do cativeiro, eles são chamados de judeus. Então, Jesus não está dizendo, eu não achei fé entre nós aqui. Não, Jesus está igualando até quando o povo de Israel não tinha ido para o cativeiro. Mas quem é esse homem? O que esse homem fez para ter um elogio dessa maneira de Jesus? O que Jesus encontra nele? Então vamos analisar aqui de forma bem rápida para nós concluirmos esse estudo. O que fez com que Jesus se maravilhasse nele? A Bíblia diz que Jesus havia acabado de pregar o Sermão do Monte. É considerado o melhor sermão que alguém já pregou aqui embaixo. Mas logo após a mensagem de Jesus, ninguém fala nada. Ninguém tem vida transformada, ninguém adora a Deus. E então que Jesus vai entrar na cidade de Cafarnaum. Preste atenção nesse detalhe no nome da cidade. E um centurião que morava lá, um dos seus servos estava acamado, ele manda alguns anciãos ou anciões até Jesus para que Jesus curasse ele. Então vamos aplicar isso aqui. O que é primeiramente centurião? Centurião é um oficial de Roma que lidera 100 soldados, daí que vem o nome centurião. Ele era um homem de respeito, um homem de guerra, um homem acostumado a dar ordens, um representante de Roma. No entanto, ele tem na sua casa um servo que está doente, um servo ao qual ele ama. A Bíblia faz questão de dizer que ele amava esse servo, mas este homem, ele consegue comandar um exército, mas ele não consegue controlar uma enfermidade. Todos lhe obedecem, mas diante desse problema, a sua autoridade não vale de nada. O que adianta ele ser um oficial se ele não consegue curar a enfermidade do seu servo? Sua tropa está funcionando, mas na sua casa tem algo morrendo? Seu exército está de pé, mas o teu servo acamado colocava paz na cidade, mas ele precisava dessa paz na sua vida. Um servo, um pequeno problema, tirou a paz desse homem. E às vezes, como esse centurião, nós nos sentimos pequenos diante de uma situação. Pessoas ou situações a qual nós amamos estão morrendo. E aí nós vemos que os nossos títulos, as nossas habilidades não adiantam nada. Situações a qual eu não controlo. Às vezes eu consigo ser um ótimo profissional e ajudar a muitos, mas dentro da minha casa tem algo morrendo. Roma não se importa e nem pode fazer alguma coisa. Os recursos da terra, por mais que sejam ótimos, são limitados. Mas esse homem, meus irmãos, ele vai ouvir falar de Jesus. Ele vai ouvir falar que Jesus está chegando na sua cidade. E esse Jesus que está chegando, irmãos, ele não comanda só 100 guerreiros, não. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é Senhor da terra, Ele é Senhor dos céus, da terra e de tudo que existe. A sua autoridade não vem de Roma, a sua autoridade vem do céu. A nossa autoridade é limitada, mas de Jesus não é. E esse centurião, até o momento, ele conhecia a sua autoridade, a autoridade de Roma, mas agora ele vai conhecer a maior autoridade, que é a autoridade celestial. E ele, quando ouve falar de Jesus, ele manda um recado para Jesus, o chamando de Senhor. O que isso tem a ver? Esse homem é um militar, e a palavra Senhor aqui, dentro da profissão dele, é alguém maior que tudo e que todos, aquele que controla todas as coisas. Então este homem está com um problema que ele sabe que ninguém pode dar jeito, mas ele reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é maior que a enfermidade, que Jesus é maior que o problema, que Jesus tem todo o poder. E esse homem então, irmãos, ele vai mandar alguns anciões até Jesus para que Jesus curasse o servo dele. Este homem, ele tem algumas características que eu quero falar com você aqui bem rápido. Esse homem tem um pouco do caráter de Deus. Por quê, pastor? Lembra que ele tem 100 servos e ele se preocupa com um? Lembra a parábola que Jesus conta do pastor que tinha 100 ovelhas e que uma se perdeu e ele foi cuidar daquela única ovelha? Então olha que fé maravilhosa. Este homem, ele poderia simplesmente abandonar esse servo, mas ele não faz isso, irmãos. Um homem com uma fé sem igual é um homem que se preocupa até com o pequeno.
Ele se preocupa com aquele que está na sua casa. Esse homem é um militar, mas ele não perdeu o amor, ele não perdeu a compaixão com as pessoas. Então esse homem também, ele vai pedir com que os anciãos vão até Jesus, e ele vai dizer o seguinte: eu não quero que Jesus venha aqui, porque eu não sou digno. E os centuriões falam: Jesus, vai até na casa desse homem e cura o servo. O interessante, irmãos, que os religiosos, os anciãos, eles não faziam isso com os gentios. Agora, por que eles estão querendo que Jesus vá até a casa desse romano? O texto diz que eles chegam para Jesus e falam: ele construiu para nós uma sinagoga. Ou seja, ele não era nem cristão, nem judeu, e ele construiu algo para Deus. Irmãos, uma fé que agrada a Deus, uma fé sem limite, é uma fé que nos faz construir alguma coisa para Deus. O que nós estamos fazendo para Deus? Esse homem construiu uma sinagoga, esse homem construiu algo para o Senhor. Às vezes nós só construímos para Roma. Uma fé sem igual, uma fé que agrada a Deus, é uma fé que nos faça trabalhar para Deus. E a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E esse homem também, já caminhando para o fim, ele vai dizer assim: Senhor, não precisa vir na minha casa porque eu não sou digno. Mas os anciões dizem: ele é digno. Espera aí, olha que interessante, ele não se acha digno, mas os anciões dizem: ele é digno. Porque seja a boca do outro que te louve e não a sua. Tá? É muito feio alguém que diz que é digno. Deixa os outros falarem de você, irmãos. E outra coisa, quem diz que você é digno não é aquilo que os outros falam a seu respeito e nem aquilo que você pensa de você mesmo, é aquilo que a Bíblia diz. É a Bíblia que te define, é a Bíblia que fala quem você é. E para nós chegarmos ao final dessa mensagem, quando Jesus está indo, ele manda um outro recado. Fala com Jesus que ele não precisa de vir. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu dou uma ordem para algum servo, ele tem que ir, porque a minha palavra tem autoridade. E do mesmo jeito que eu tenho essa autoridade, eu sei que Jesus também não precisa de vir. Uma palavra que ele der, o meu servo será curado. Quando Jesus ouve isso, Jesus disse: essa fé eu nunca vi. Sabe por que esse homem recebe esse elogio? Uma fé sem igual é uma fé que confia na palavra de Deus. Esse homem, ele tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que mais que a presença física de Jesus, é a palavra que Jesus poderia liberar. Este homem cria na palavra de Deus de tal forma que não tinha distância, que não tinha circunstância, que não tinha barreira nenhuma que poderia impedir a palavra de Deus. Então, se você quiser ter uma fé como a deste homem, que você não venha duvidar da palavra do Senhor, que você venha crer, aquilo que Deus falou a teu respeito é verdade e vai se cumprir, porque Deus não mente, Deus é fiel. E para encerrarmos, esse homem manifestou a sua fé na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus vai repreender essa cidade por causa da incredulidade dela. Então este homem está na terra da incredulidade, manifestando a tua fé em Deus. Porque às vezes você olha à sua volta e fala: pastor, aqui tudo está difícil, é complicado, mas não importa o lugar, a palavra de Deus é fiel, independente do ambiente que você está. Então que essa mensagem aqui, que venha mudar a nossa história, que o Senhor venha olhar para nós e venha dizer: igual essa fé eu nunca vi. Uma fé que me faça crer que o Senhor está acima de todos. Uma fé que me faça ter o mesmo caráter de Deus, de me preocupar até com o pequeno. Uma fé que me faça construir alguma coisa para Deus. E uma fé que eu venha ter humildade e saber que nada sou, mas é que a palavra de Deus que me define. E uma fé que me faça crer na palavra de Deus, mesmo quando eu esteja morando na terra da incredulidade. A minha oração é que o Espírito Santo fale com você. Não permita esse problema, essa situação, roubar o poder da palavra. Por maior que seja o seu problema, a palavra de Deus é fiel. E como Jesus disse aqui, eu libero uma palavra aqui para você. Jesus disse para aquele homem: eu irei curá-lo.
Então receba essa palavra. Jesus está usando a minha boca aqui para falar com você. Eu irei curá-lo, eu irei salvar, eu irei abrir aquela porta, eu irei operar esse milagre que você precisa. Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas essas pessoas que ouviram essa palavra, que foram tocadas por ela. Senhor, aumenta a nossa fé. Que a nossa fé venha romper todas as barreiras, todos os limites, que como esse centurião, Pai, que nós venhamos ter uma fé tal, que a gente venha crer na Tua palavra, que a gente venha confiar naquilo que o Senhor falou. Pai, que caia por terra toda a incredulidade, tudo aquilo que não vem do Senhor, e aquilo que porventura estiver quase morrendo em nossas vidas, que o Senhor venha trazer vida mais uma vez. Eu entrego esse pai de família que está desempregado, não tem condições de colocar nada em casa, que o Senhor venha suprir as necessidades. Essa pessoa que está lutando contra essa enfermidade, Tu és o Deus que cura, Senhor. Essa causa na justiça, que o Senhor resolva. Essa pessoa que está afastada do Teu Evangelho, que ela venha se reconciliar hoje. E aquele que nunca aceitou o Senhor como o único e suficiente Salvador, que ele faça isso neste momento. Senhor, eu profetizo toda a sorte de bênçãos espirituais na vida do Teu povo. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter ficado conosco aí até o final. Permitindo o Senhor, estaremos aqui semana que vem. Um abraço. Deus abençoe. Pai do Senhor.